Era o momento em que Charles Richer havia sido convidado para voltar à pátria espiritual. Gabriel Delanne estende-lhe os braços de amigo. Denis e Flammarion o contemplam com bondade e carinho. Personalidades eminentes da França antiga, velhos colaboradores devotados dos anais das ciências psíquicas, ali estão para abarcarem o mestre no limiar do seu túmulo. Richer exclama o Senhor no tribunal da sua misericórdia. Por que não afirmaste a imortalidade? E por que desconheceste o meu nome no seu apostolado de missionário da ciência e do labor? Abri todas as portas de ouro que te poderia reservar sobre o mundo. Perquiriste todos os livros, aprendeste e ensinaste. Fundaste sistemas novos do pensamento, à base das dúvidas dissolventes. 85 anos se passaram, esperando eu que a tua honestidade me reconhecesse, sem que a fé desabrochaste em teu coração. Todavia, todos os teus dias representaram uma sede grandiosa de conhecimentos, mas eis, meu filho, onde a tua razão positiva é inferior à revelação divina da fé. Experimentaste as torturas da morte com todos os teus livros, e diante dela desapareceram os teus compêndios, ricos de experimentações no campo das filosofias e das ciências. E agora, premiando os teus labores, eu te concedo os tesouros da fé, que te faltou na dolorosa estrada do mundo. Sobre o peito do abnegado apóstolo desce do céu um punhal de luz opalina, como um venábulo maravilhoso de luar indescritível. Richer sente no coração luminosidade infinita e misericordiosa que as ciências nunca lhe haviam dado. Seus olhos são as duas fontes abundantes de lágrimas, de reconhecimento ao Senhor. Seus lábios, como se voltassem a ser os lábios de um menino, recitam o Pai Nosso que estás no céu. Formas luminosas e aéreas arrebatam-no pela estrada de éter da eternidade. E entre prantos de gratidão e de alegria, o apóstolo da ciência caminhou da grande esperança para a certeza divina da imortalidade. Humberto de Campos, Irmão X, no livro Crônicas de Além Túmulo. Bom dia para todos. Cesare Lombroso, eu começo falando de Charles Richer. É um jeito da gente fazer uma grande síntese desse nosso encontro, como não deixa de ser, né, uma homenagem à figura de Charles Richer, que também tanto contribuiu, tanta coisa trouxe para a gente, né? Então, como já foi dito, eu e o Leandro trabalhamos juntos nessa construção. E os objetivos desse nosso trabalho foram quais? Resgatar a importância da figura do Cesare Lombroso para a investigação dos fenômenos psíquicos e para o movimento espírita também. Apresentar em oposição as diferentes visões de Lombroso acerca desses fenômenos espíritas antes e após investigá-los. E aí o grande ponto, né, até desse fechamento desse nosso encontro, o refletir brevemente sobre o processo de mudança de modelos hegemônicos e regras a serem seguidas no campo científico. Então, é uma incursão que nós vamos fazer aí na figura de Lombroso e tentar, a partir disso, refletir um pouco sobre esses nossos processos de mudança. Então, não vamos deixar, obviamente, de resgatar muitas das coisas que até o Alexander ontem iniciou, né, o nosso evento trazendo. E é óbvio que também a gente precisa voltar às bases do Espiritismo. O Espiritismo ele não consegue se alicerçar só num campo da ciência, só na filosofia. A gente precisa da moral, né, como foi bem trazido. E Kardec é quem nos fala também isso, né? O Espiritismo, ainda que só fizesse forrar o homem à dúvida relativamente à vida futura, teria feito mais pelo seu aperfeiçoamento moral do que todas as leis disciplinares, que o detêm algumas vezes, mas
que o não transformam. Então, uma das coisas, além, obviamente, dessa nossa fome por conhecimento, dessa empolgação que a gente fica quando estuda esses grandes cientistas, essas figuras que buscaram investigar, dedicaram muitos anos de suas vidas a essas causas, são as implicações, né? Esse é o sentido. Qual que é o desdobramento prático disso no nosso percurso? É o nosso crescimento, é a nossa transformação. E aí a gente remonta a ideia de Kuhn, né? Sobre esse processo, então, da transformação e até que ponto a gente vai conseguir lograr êxito. Considero paradigmas as realizações científicas universalmente reconhecidas, que durante algum tempo fornecem problemas e soluções modelares para uma comunidade de praticantes de uma ciência. E aí a gente se pergunta, depois de tudo isso que foi investigado, nós conseguimos já alcançar esse status? E aí a gente continua com Kuhn, de forma muito semelhante ao que ocorre, inclusive, nas revoluções políticas, né? As revoluções científicas iniciam-se com um sentimento crescente, também seguidamente restrita a uma pequena subdivisão da comunidade científica. Então tem um agrupamentozinho ali, ó, que começa a estudar, a pesquisar. De que o paradigma existente deixou de funcionar adequadamente na exploração de um aspecto da natureza, cuja exploração fora anteriormente dirigida pelo paradigma. O sentimento de funcionamento defeituoso, que pode levar à crise, é um pré-requisito para a revolução. E, por fim, a transição de um paradigma em crise para um novo, do qual pode surgir uma nova tradição e ciência normal, está longe de ser um processo cumulativo obtido através de uma articulação do velho paradigma. E aqui a gente já viu, cansou de falar, não bastam o acúmulo das evidências, né? O processo é muito mais subjetivo, como o Leandro também afirmou, depende de contextos, depende de intenções, motivações, interesses, e esbarra então em âmbito pessoal. E é por isso, dentre tantos pesquisadores, nós vamos trabalhar esse campo pessoal, algo muito biográfico, algo muito humano, algo que representa as tendências de um indivíduo, que representa os sonhos, os anseios, e esse indivíduo é lombroso. Opa, mas Gabriel Delane aqui, é porque Delane dizia: a posteridade, sempre mais justa que os contemporâneos, contará entre os títulos de glória do grande criminologista, e aí ele afirma a respeito de Lombroso, suas pesquisas sobre o espiritismo. Eu falo para Gabriel Delano, hoje, né, a sua profecia se cumpre. E seguimos aí em frente. Quem foi então Cesare Lombroso? Nascido em Verona, lá em 6 de novembro de 1835. Esse que seria considerado por muitos no campo aí da história, e na época mesmo, né, entre os italianos, uma das figuras mais famosas da Itália no fim do século XIX e início do século XX. É quando se falava de um italiano famoso no mundo, quem que eles pensavam? Opa, Lombroso. Esse era o grande ícone. Ele tinha uma descendência judia por parte de seu pai, e ele teve esse contato, bebeu dessa fonte do povo judeu, mas dentro de casa ele tinha também uma herança familiar por parte da mãe, que era uma herança familiar muito mais lógica, pautada em raciocínios profundos, em problematizações. Ele possuía um tio que era literato, Davi Levi, e ele era muito próximo desse tio. E ao longo da sua infância ele foi se deliciando com a poesia, com a literatura, com a história. Então ele bebia de fontes, né, de Dante, Lucrécio, Tácito, Tito Livio, e tantos outros. E isso ia empolgando essa figura, né? Então era um ser humano normal, né, entre aspas, aí, usando a palavrinha da normalidade, crescendo com seus sonhos e inclusive com o pensamento de talvez seguir para o campo da literatura. Mas chega um momento que ele conhece Paolo Marzollo, que era um médico italiano. Ele era afim da parte linguística, era também naturalista, historiador, né? Então era um cara
bastante amplo. E esse Paolo Marzolo acaba tocando o coração de Cesare Lombroso para seguir o campo da medicina. E nessa construção pessoal dele, a gente consegue perceber que ele acabou herdando esse movimento, principalmente por parte ali da família materna. Então, forjando um pensamento materialista e, segundo alguns biógrafos dele, um total agnosticismo religioso. Então ele entendia que aquilo tudo que era falado para ele, a gente não conseguiria alcançar aquele conteúdo e as explicações de tudo aquilo que, inclusive, a crença do seu pai trazia. E ele vai parar, então, na Universidade de Pávia. Inicia o curso lá e, por algumas intercorrências ao longo da sua trajetória, ele vai parar na Universidade também de Viena. Ele acaba tendo uma desilusão amorosa, né? Ninguém aqui no mundo tem, né? Então, Lombroso foi mais um ser humano, como todos nós. E depois dessa desilusão amorosa, ele pensa em suicídio. E aí a situação estava tão complexa que ele resolve beber de fontes científicas em outros horizontes. Vai para Viena. Mas lá na Universidade de Pávia, é interessante que ele cria uma amizade com um professor. E esse professor ele denomina como um supersticioso que possuía muitas crenças irracionais. Aí a gente já começa a sentir um pouquinho de quem era Cesare Lombroso, né? E esse professor, o que ele fazia? Estudava experimentalmente a hipótese da transmissão de pensamentos sob hipnose. E não foi só dessa linha de professores que Lombroso teve contato. Ele também, ao ir para Viena, ele faz contato com um dos grandes expoentes da época da anatomia patológica, né? Então é uma coisa muito mais biológica aí. E aí, Rokitansky era essa figura, né? E inspira ele de diversos modos na sua caminhada. Ele foi também médico cirurgião militar. Então, na guerra, no conflito entre o Piemonte e a Áustria, ele serviu durante um tempo. E é justamente nesse tempo que ele conhece um médico que trabalhava com homeopatia. E ele se torna um grande fã da homeopatia. A princípio parece até incoerente, né? Olha, ele está falando de racionalidade, de até comprovações de algumas coisas. E a homeopatia, na época, era bastante criticada, assim como hoje ainda é, né? Mais para frente, ele assume a direção de um manicômio. E nesse manicômio ele o transforma como um laboratório de psiquiatria, mas também de antropologia criminal, que seria o grande gancho da caminhada dele. E a partir disso ele se tornou tão conhecido como um dos pais da antropologia criminal. Mas também nesse mesmo manicômio a gente vê essas duas vertentes de Lombroso. Ele sentiu a necessidade de implementar teatros, música, livros, pintura para aqueles pacientes. Então ele realmente faz uma grande revolução lá nesse manicômio, mas ao mesmo tempo utilizamos como um ponto de pesquisa, de laboratório, para alguns desenvolvimentos. Ele teve uma pega social também importante. A Pelagra, que era um quadro que assolou grande parte dos camponeses da Itália, lá no século XIX, e era algo realmente de saúde pública, né? E complexo de se lidar na época. Lombroso foi um dos homens que foi convidado a estudar um pouco mais o que vinha acontecendo, e foi depois, inclusive, condecorado, homenageado por ter sido um dos que ajudou a cessar com essa epidemia da Pelagra. E se tornou professor nas universidades de Pávia e de Turim. Lá na Universidade de Pávia, ele recebeu como aluno dele uma figura que, no campo da biologia, da medicina, teria um grande renome posteriormente, que foi Camillo Golgi. Então, as pessoas da área aí da biologia, da saúde, todo mundo aí provavelmente conhece vários achados, construções de Golgi. E quais foram as influências que ele recebeu em termos de teoria, né? Que ele resolveu abarcar nas proposições de obras profissionais dele? A frenologia era uma teoria proposta por um médico alemão que visava trazer algumas explicações a respeito do caráter, do temperamento do indivíduo a partir de medidas do crânio.
e que seriam impressas pelas circunvoluções cerebrais, né? E ele, assim como várias pessoas, eram adeptas disso na época, embora bastante questionadas já por alguma outra corrente de estudiosos. Ele resolveu abraçar bastante a teoria evolucionista de Darwin e Wallace, teve uma grande influência, principalmente essa ideia da seleção, né? A seleção das espécies, e levando muito do caminhar dele para uma linha de determinismo biologicista, né? E que fica bastante impregnado nas suas reflexões. E em suas investigações, ele falou a respeito da loucura, da psicopatia, da criminalidade, da genialidade, da epilepsia, dos canhotos, né? Os indivíduos que escreviam com a mão esquerda, usavam os membros esquerdos para desempenhar tarefas. E, na maior parte das vezes, associou tudo isso com pontos em comum. Então, aquele indivíduo que era louco, né, ou psicopata, ou criminoso, normalmente era um gênio. Né, e, normalmente, apresentava também algum quadro de epilepsia e poderia também ser canhoto. Então, algumas teses, né, propostas dele tentavam linkar vários desses elementos. Ele falou um pouquinho das questões de sexualidade, até algumas pessoas, figuras dentro do feminismo, depois utilizaram as teses dele de exame da estrutura craniana dos homens e das mulheres e que ele não percebeu significativa diferença. E algumas feministas falaram, olha, então o Lombroso comprovou, né, que não temos diferenças e podemos nos inserir sim aí, no mercado de trabalho, né, e reivindicar os direitos das mulheres. Então ele foi, inclusive, um teórico utilizado para justificar alguns pontos. E o hipnotismo. O hipnotismo era uma grande paixão de Lombroso, assim como a homeopatia era algo bastante questionado na época, mas Lombroso entendia que, diferentemente do espiritismo, o hipnotismo tinha uma base de sustentação muito interessante. E a postura científica dele era uma postura que prezava, sim, pelas investigações empíricas. No entanto, a grande crítica que Lombroso recebia de toda a sociedade científica, não de toda, né, mas de grande parte da sociedade científica da época, e depois continuou recebendo ao longo de muito tempo, muitos anos, é que ele era um pouco precipitado nas suas conclusões. Então ele tinha uma adoção de teorias como verdades, mas sem um crivo tão minucioso. Fazia alguma investigação, percebia alguma evidência, mas de repente já fechava naquilo e endossava como uma verdade. E em relação ao espiritismo, como eu disse, ele era um crítico contumaz. Ele ridicularizava as manifestações psíquicas espirituais. E até mesmo insultava os espíritos. Então tem uma obra dele a respeito do hipnotismo, em 1887, que ele vai falar coisas bem severas, fortes contra os espíritas. E ele dizia, dá-me 1000 novas maneiras de conceber a matéria, mas por caridade, não me deixe conceber espíritos de espelhos e de poltronas. Né? Então um cara que em relação ao espiritismo vinha adotando uma postura bem interessante, né? Lógica, aparentemente razão, bom senso. Claro, ainda estava na superficialidade, não tinha se aberto para estudar e para se aprofundar. Até que ele recebe um convite. Um convite para estudar os fenômenos com Eusapia Palladino, um grande médium italiano da época. E de início ele recusa, ele rejeita essa possibilidade de estudar esses fenômenos, mas algo, né, e pela fala de algumas pessoas que ele conhecia, já vai mudando um ponto dentro dele. Inicialmente, pouco depois desse convite, ele já fala, eu me pergunto se eu e meus amigos que riem do espiritismo não estamos errados. E ainda mais, sinto-me envergonhado e pesaroso de ter combatido com tanta insistência a possibilidade dos fatos espíritas. Digo fatos porque ainda fico oposto à teoria. Então foi uma pessoa que se abriu para investigar, né, resolveu utilizar um pouco daqueles crivos, né, que outros estudiosos da época também buscavam, com uma base racional, lógica acerca daqueles fenômenos, e se juntou numa grande comissão de pessoas, né, para avaliar esses fenômenos com Eusapia Palladino. Mas, mesmo assim, no início, olha o que ele fala a respeito dela. Ela apresenta anomalias cerebrais muito sérias.
das quais vem, sem dúvidas, a interrupção das funções de alguns centros cerebrais, enquanto a atividade dos outros centros é ampliada, notavelmente os centros motores. E essa fala dele, tentando explicar algo, gerou muita polêmica entre espíritas, inclusive no Brasil. Na época, Francisco Menezes Dias da Cruz era o presidente da Federação Espírita Brasileira, e ele vai e escreve coisas fazendo uma crítica a essa fala, a essa postura do Lombroso, e depois ele inclusive escreve um livro a respeito do professor Lombroso e o Espiritismo, né? E nessa investigação com Eusápia Paladino, ele, junto com os demais companheiros na época, escreve um relatório da Comissão dos Sábios, que se reuniram em Milão, em 1892, para o estudo dos fenômenos psíquicos. Mas a gente fala, o que de fato levou Lombroso a essa mudança, a essa abertura? E aí a gente começa a perceber algumas coisas interessantes. Um suposto contato com sua mãe. Então teve um primeiro momento em que Eusápia Paladino materializa uma figura e que o chama de filho, meu filho. Mas aquilo ainda assim não o convence. Mas foram pelo menos 20 outras manifestações com essa sua mãe estando presente. Além, obviamente, de tudo que eles foram vendo, né? Então é muito bem descrito no livro Espiritismo, no livro Hipnotismo e Espiritismo, de autoria pelo próprio Lombroso, publicado então no ano de 1909. Então nesse livro ele vai discorrendo a respeito de todo esse processo de investigação, de observação, desses elementos que de fato levaram ele a essa mudança. E aí por isso que a gente destaca que foi um processo longo, contínuo, de aproximação com a médium, que recebeu, inclusive, muitas críticas por parte de diversas pessoas, porque a relação, num dado momento dele com a médium, era quase de pai e filha. A própria família de Lombroso era contra ele nesse processo, contra essa aproximação que era muito grande, mas mesmo assim ele resistiu e escreve, no italiano, Ricerche sul fenomeni ipnotici e spiritici. E no português foi traduzido de dois modos, hipnotismo e espiritismo e hipnotismo e mediunidade. E aí, nesse livro, ele fala que não existiu ninguém mais contra o espiritismo do que ele. E ele vai dando o testemunho dele de mudança, das suas observações, mas é curioso a respeito de alguns pontos, alguns detalhes da teoria espírita, que até alguns outros historiadores, tem um livro que se chama The Handbook of Cesare Lombroso, que na verdade não é um handbook, mas um calhamaço de coisas escritas, que um dos organizadores desse livro publica um capítulo no qual afirma que o Lombroso nunca se abriu para a teoria da reencarnação, embora se dissesse espírita. Então, é um dos elementos que a gente observa que, por mais que ele tenha feito esse movimento, algumas lacunas, talvez, de completa, entre aspas, transformação de pensamento ainda existiam. E ele diz: depois de tudo isso, estamos bem distante de pretender haver atingido a completa certeza. A hipótese espirítica surge depois de tão fatigantes pesquisas, tal qual aqueles imensos espaços oceânicos dos quais se vê emergir, aqui e lá, ilhotas mais elevadas, que só ao julgar do geógrafo dão a resultado de antigo continente, enquanto que o vulgo ri da sua hipótese, assim audaz na aparência. Então ele fala, olha, não tenho completa certeza, mas olha, também não botem fé em mim. Então daquele cara que era um cara precipitado nas suas conclusões, no campo da ciência, e muitas das coisas que nesse fim de vida ele olha para trás e pensa, poxa, eu acho que é um pouquinho diferente, principalmente com essa tese espírita que eu venho conhecer agora. Ele, em relação ao espiritismo, consegue adquirir, talvez para a caminhada dele, em seguidas, inclusive em outras encarnações, esse crivo muito interessante da razão, do bom senso, da lógica, e tentando seguir, sempre acreditando nas possibilidades que a ciência tem de elucidar novas coisas e esclarecer conhecimentos que a princípio estavam ocultos. Então, esse é Cesare Lombroso, e a gente tenta
com todo respeito, né, trazer essa história dele, essa caminhada dele, reforçando como elemento principal que a mudança, a transformação, ela depende de alguns pontos, nos quais eu lembro a fala de Abigail para Paulo, lá no livro Paulo e Estevão, né? Ama, trabalha, espera, perdoa. E se todos que estão aqui adotarem essa postura, não tenho dúvidas, né, de que daqui a algum tempo, ninguém sabe qual, os paradigmas vão se transformando, né? Mas é preciso que haja, nos dizeres de Kuhn, um grupo científico disposto a resistir, a formar a resistência. E como que a gente forma a resistência? Produzindo, né? Investigando, retomando alguns elementos que já foram no passado, resgatando essa memória. E é esse o trabalho que eu pessoalmente admiro muito da LIP, né? E de tudo que tem sido proposto. E acreditemos, né? Acreditemos, esses homens acreditaram. Obrigado. Aguarde que temos um tempinho aí para pergunta. Sim, vamos lá. Ellerson, né? Bom dia, pessoal. Em criminologia, a gente encontra referências a Lombroso, né, por conta da teoria que ele levanta do criminoso nato. Num determinado momento, isso vai prevalecer nos estudos da criminologia. Hoje, ele é considerado pela grande maioria como ultrapassado, etc., né, essa teoria. Eu li há um tempo um texto de Miguel Reale Júnior, em que ele diz que Lombroso, ao final da vida, ele muda um pouquinho essa teoria, né, porque ele começa a considerar o ambiente, com Ferri, né, a questão da influência do ambiente no crime. E ele afirma também, Reale Júnior, que ele muda a concepção que ele tinha de criminoso nato por conta do espiritismo. Miguel Reale Júnior afirma assim. E ele, inclusive, levanta uma fala dele, dizendo que ele afirma que são poucos os criminosos que são natos, né? Quer dizer, ele muda, por conta do espiritismo, essa concepção. Quando se estuda direito, criminologia, infelizmente isso não é levantado. Ele ainda permanece o cientista do criminoso nato, que foi ultrapassado. Nos seus estudos sobre Cesare Lombroso, você viu alguma coisa que vai ao encontro dessa afirmação de Reale Júnior? Sim, e é interessante porque algumas pessoas, eu vi até algumas publicações de jornais, periódicos, de criminologia especificamente, fazendo essa revisão sobre o percurso, né, do Lombroso e o que ele pode ter trazido de bom, né, para a gente aí daquela época para frente. E a herança maior que eles destacam é que, apesar desses pontos de um determinismo muito grande, que hoje a gente já olha como antiquado, naquele tempo ele foi capaz de enxergar essa possibilidade de como que um indivíduo poderia ter essas mudanças num contexto do ambiente, né? E mais, eles destacam que antes as figuras de criminosos, loucos, eram tidos como objetos de estudo não relegado à ciência, nem à filosofia. E foi Lombroso que trouxe para o campo da ciência e da filosofia a problematização a respeito dessas figuras que eram totalmente marginalizadas do ponto de vista social. Então foi um homem que conseguiu ter um papel de inclusão social muito interessante. E eles resgatam isso e destacam isso de forma muito positiva. Então era um cara intuitivo, sim, ambíguo metodologicamente em alguns momentos, sim, né? Mas disso conseguiram surgir várias coisas positivas, né? Isso, e aí já são inferências, né? Isso já são inferências. E aí a gente tem as obras que ele vai publicando até mais próximo do fim da vida, as obras não espíritas, depois que ele já tinha tido contato com os fenômenos espíritas, né?
Então, daí a gente pode fazer alguma inferência do impacto mesmo do espiritismo nessas colocações.